Olá pessoal, bom dia, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trabalhar com vocês os conceitos do que é prosa, poema e poesia. São conceitos fáceis, mas que geralmente causam confusão com os alunos do ensino fundamental e do ensino médio. Lembrando que esse tema ele é tratado também no caderninho do primeiro bimestre do terceiro ano do ensino médio. Eu espero conseguir deixar essas diferenças de conceito bastante claras para vocês. Poema e prosa. No poema, há um eu lírico, sem existência real, que fala no lugar do autor. Isso quer dizer o seguinte, que quando nós lemos uma poesia ou escutamos uma música, a pessoa que se expressa dentro do texto, que expressa seus sentimentos, expressa suas frustrações, seus medos, é chamado de eu lírico ou de sujeito lírico. Na prosa, o texto em prosa, ele não tem o eu lírico, ele não tem sujeito lírico, ele tem o chamado narrador, que pode ser um narrador em primeira pessoa ou narrador em segunda pessoa. Esse texto aqui, ó, que a gente acabou de ler, por exemplo, esse texto que eu coloquei aqui embaixo, ele é um texto em prosa. Vocês vão ver que ele vai até o final da linha e ele está estruturado aí em 2 parágrafos. Então a parte de cima também é considerado um texto em prosa e a parte de baixo também é considerado um texto em prosa. Esse texto enigmático, não. Ele é um texto poético, porque ele está estruturado em 2 estrofes. Vejam que enquanto no texto em prosa nós temos parágrafos, o texto é estruturado em parágrafos, no texto poético ele é estruturado em estrofes. A primeira estrofe tem 3 versos e a segunda estrofe tem 4 versos. Embora não tenha rima, nós percebemos que ele tem característica de poesia, primeiro porque ele não ocupa todo o espaço da linha, diferente do texto em prosa que você vai até o final da linha. Então, quando você está aí copiando no seu caderno, na escola, um texto poético, você vai reparar que ele tem uma estrutura diferenciada. Você não pode ir até o final da linha, ficar emendando os versos. Cada verso ocupa um determinado lugar no espaço. Então, retomando, quando nós temos um texto poético, quando nós temos uma música, o sujeito que se expressa dentro do texto, que fala dos seus sentimentos, seus medos ou frustrações, é chamado de eu lírico ou de sujeito lírico. Quando você vai fazer uma prova no Enem ou você vai fazer um concurso público, a hora que vocês se depararem com esses elementos, com esses termos, eu lírico ou sujeito lírico, nós estamos falando de quem fala dentro do texto poético ou dentro da música. Eu conheço seu medo, eu conheço sua dor, eu conheço seu gosto, eu te conheço, meu amor. Veja que aqui nós temos um texto com rima, dor e amor, e nós temos um eu. Esse eu que aparece aqui é o sujeito lírico ou o eu lírico. No texto número 2, o coração quase saindo pela boca. É meu estado de espírito quando vejo você. Vejo aqui novamente ó, o pronome meu, pronome da primeira pessoa. Essa pessoa que se expressa no texto é chamado de sujeito lírico. No texto A Raposa e o Corvo, vocês vão observar aqui que o texto ele ocupa todo o espaço da linha, ele vai até o finalzinho da linha lá, então se você estivesse copiando esse texto aí no seu caderno, você obrigatoriamente deveria ir até o final da linha, e ele é estruturado em parágrafos. Aqui nós temos um texto com 4 parágrafos. É um texto em prosa e a pessoa que está contando essa história do corvo e da raposa é chamado de narrador. No texto em prosa, então, nós não temos o eu lírico, não temos o sujeito lírico. Quando nós tratamos de poema e de poesia, existe cada um são termos complementares. O poema é a obra em verso em que há poesia. E a poesia é caráter do que emociona, do que toca a sensibilidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que o poema é como se fosse a caixa. O poema é aquilo que é material do texto. O que é material do texto? São os versos, são as rimas, e aquilo que causa sentimento no leitor é chamado de poesia. É como se o poema fosse o corpo e a poesia fosse a alma.
O poema é aquilo que você lê. A poesia é o sentimento que aquele texto provoca em você. Então, o poema é a parte material, a poesia é a parte imaterial. O poema é o corpo, a poesia é a alma do texto. A gente pode dizer, por exemplo, que assim, todo poema tem poesia, mas a poesia não precisa estar necessariamente dentro do poema. Nós podemos ter, por exemplo, uma imagem poética. Se você tiver a oportunidade de fotografar um pôr do sol à beira-mar, por exemplo, e aquela imagem te trazer, te emocionar, te tocar de alguma forma, nós podemos dizer que aquela imagem é uma imagem poética. Por quê? Porque ela nos emociona. Elas não causam, elas nos tocam de alguma forma. Então a poesia necessariamente não precisa estar dentro do poema, mas todo poema tem dentro dele a poesia. Então a poesia não precisa estar somente dentro do texto. Ela pode estar numa imagem, ela pode estar numa situação que você encontra no seu cotidiano. Vou tentar deixar isso aqui um pouquinho mais claro a partir da leitura desse texto aqui do Augusto dos Anjos, que também está no caderninho do terceiro ano. Só que lá o texto utilizado é A Psicologia de um Vencido. O nome desse texto é Versos Íntimos, também do Augusto dos Anjos, que ele é um autor considerado pré-modernista, e é a sequência, o próximo vídeo que eu vou fazer para vocês, exatamente para trabalhar com o pré-modernismo. Esse texto aqui, vocês vão ver que ele está estruturado na forma de um soneto. Ele é um soneto por quê? Porque ele está dividido em 4 estrofes, pode ver, 4 estrofes aqui, e a primeira estrofe e a segunda tem 4 versos cada um, e a terceira e a quarta estrofe tem 3 versos. Essa é a estrutura de um soneto, todo soneto tem essa forma, tá? E cada verso ele tem 10 sílabas poéticas. Então todo soneto perfeito, bem feito, que segue a métrica rígida, ele tem que ter 10 sílabas poéticas em cada um dos seus versos.